Boa noite. Alunos da rede pública do estado são surpreendidos com falta de passagens na hora do embarque para a Olimpíada em São Paulo. A polêmica sobre a PEC que quer blindar deputados e senadores de ações judiciais. Especialistas analisam impactos dessa medida. Governos federal e estadual anunciam investimento de 217 milhões de reais para ampliar a capacidade do Porto de Suape. O que diz o Ministério Público sobre o impasse nas negociações entre o IMIP e os médicos obstetras que ameaçam demissão coletiva? Termina a semana e a linha sul do metrô segue sem funcionar. São 10 estações fechadas e 60 mil passageiros sem o transporte. Oficinas e atividades ensinam crianças do Recife a importância de preservar o Capibaribe e manter o rio limpo. E ao vivo, um festival gastronômico que reúne mais de 20 pizzarias da região metropolitana com opções para todos os gostos. Uma proposta de emenda à Constituição aguarda votação na Câmara dos Deputados. A PEC da blindagem, que pretende impedir decisões judiciais contra parlamentares, está dividindo opiniões. A proposta entrou em pauta esta semana na Câmara dos Deputados, em Brasília, e logo gerou críticas da sociedade. Este professor e advogado especialista em direito público falou que a PEC representa um risco de retrocesso para a democracia brasileira. Um deputado, para ser processado e até mesmo investigado, precisar da autorização da Câmara ou do Senado, dependendo se seja deputado ou Senado, ou seja, um deputado está acima da lei. Você, ao fazer isso, você flexibiliza e você avilta o princípio da legalidade, que deveria ser vetor da cidadania, vetor de todos nós. A polêmica PEC da blindagem foi ressuscitada durante um motim de parlamentares no início de agosto, em Brasília. Um grupo de senadores e deputados da oposição e do Centrão ocupou as mesas do Senado e da Câmara, impedindo os trabalhos. Na condição para desocupar o local, deputados retomaram um texto que aumentava a proteção de parlamentares contra ações na Justiça. A PEC retoma as regras originais da Constituição de 1988, quando deputados e senadores só podiam ser investigados criminalmente com a autorização prévia de casas legislativas. Isso significa que tanto a abertura do inquérito quanto o oferecimento de denúncia dependiam do aval dos próprios parlamentares. Um levantamento do G1 mostrou que, de 1988 a 2001, quando essas regras valiam, o Congresso impediu 253 processos contra parlamentares e autorizou apenas um. Este professor de Direitos Humanos e Constitucional explicou que o assassinato de uma mulher paraibana motivou a mudança na Constituição. Nós denunciamos o caso Márcia Barbosa, em 1998, que era uma jovem que foi assassinada na Paraíba por um então deputado. E naquela época os deputados tinham essa blindagem e foi feito todo um movimento, inclusive internacional, e o Brasil teve que rever essa legislação para que os deputados, portanto, pudessem ser processados como qualquer cidadão. A nossa produção pediu a opinião de deputados federais pernambucanos sobre a PEC da blindagem. Se posicionaram contra Clodoaldo Magalhães, Lucas Ramos, Luciano Bivar, Maria Arraes, Renildo Calheiros e Túlio Gadelha. Estão aguardando o texto final para se posicionar os deputados Augusto Coutinho, Clarissa Tércio, Eduardo da Fonte, Lula da Fonte, Océsio Silva, Pastor Eurico e Pedro Campos. Carlos Veras e Coronel Meira disseram que aguardam um posicionamento do partido. Não responderam à nossa produção os deputados federais André Ferreira, Heriberto Medeiros, Felipe Carreras, Fernando Filho, Fernando Monteiro, Fernando Rodolfo, Guilherme Uchoa, Isa Arruda, Mendonça Filho e Valdemar Oliveira. Por falta de acordo entre os líderes partidários, a votação foi suspensa na última quarta-feira.
A tentativa de incluir na PEC a necessidade de aprovação para abertura de investigação e quórum mínimo para julgamento no Supremo Tribunal Federal inviabilizou um consenso. A falta de diálogo com a sociedade foi alvo de crítica. É um texto que não traz os ares do que está se discutindo nas democracias mais desenvolvidas. E é um texto que vai no sentido contrário do que a população quer. Porque o que é que a população quer? Mais transparência, mais garantia do erário público. É lamentável que o nosso parlamento, em vez de estar discutindo a ampliação de direitos, esteja tentando se garantir em torno de direitos que são meramente propostas populistas de fortalecimento do seu próprio interesse, não é? Não há interesse público em jogo, há interesse de 500 deputados federais. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e a governadora Raquel Lira estiveram hoje no Porto de Suape para anunciar investimento de 217 milhões de reais em obras de dragagem. Com o serviço, o porto terá capacidade ampliada para receber navios maiores. O ministro chegou pela manhã ao Centro Administrativo de Suape, no município de Ipojuca. Cumprimentou funcionários, jornalistas e demais convidados. Daqui seguiu para o Cais 1, onde está a draga usada para o serviço de dragagem do canal interno do Porto de Suape. A governadora Raquel Lira esteve no evento para assinar a ordem de serviço para o início das obras. Isso vai dar condições do porto receber navios maiores de todo o mundo e isso vai ampliar nossa competitividade perante a outros mercados e a outros portos do Nordeste. Estamos em obras com a dragagem do porto interno, são mais de 200 milhões de reais de investimento, 107 milhões de Pernambuco, 100 milhões do governo federal, garantindo uma obra que permitirá a gente poder avançar, né, não só no transporte de granéis, como a gente vê muito, mas de grãos, como a gente está prospectando, com outros estados, inclusive com o centro-oeste brasileiro. Isso permite a gente conseguir colocar Pernambuco em novas rotas. A governadora falou também sobre a geração de empregos com o serviço de dragagem. Chamar de volta aqueles que ficaram pelo meio do caminho, que trabalharam aqui em Suape há um tempo atrás, no primeiro trem da refinaria, no Estaleiro Atlântico Sul, que já tinham expertise e que possam voltar ao trabalho e capacitar nova mão de obra. Isso já está acontecendo e as pessoas já estão chegando ao mercado de trabalho de carteira assinada com emprego de maneira sustentável. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco disse o quanto isso deve incrementar a economia do estado. A gente aumenta de cara aí mais de 20% da capacidade operacional do porto e isso vai ser traduzido também em cargas. Os navios de grandíssimo porte, que antes precisavam entrar aqui a meia carga no porto, agora vão poder entrar cheios. Melhora a logística do operador, melhora os preços do contêiner, melhora o produto na ponta para o nosso pernambucano. A dragagem é para permitir a atracação em segurança de porta-contêineres de até 366 metros de comprimento e de outras embarcações de classe mundial com capacidade máxima de carga. O canal interno de Suape será aprofundado para 16,2 metros, com a remoção de 3,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos. No auditório de Suape, aconteceu a assinatura da ordem de serviço. Teve a presença de prefeitos de algumas cidades de Pernambuco e de parlamentares. O prazo estabelecido para a conclusão do serviço de dragagem é de 5 meses. Serão 2 dragas, uma de origem holandesa e outra de origem belga. A gente vai ter cada vez mais áreas molhadas, cada vez mais terminais. E isso vai gerar desenvolvimento, vai aumentar o potencial logístico da região e vai ser muito positivo para o nosso estado. Também hoje, representantes do Ministério da Saúde estiveram na capital para uma cerimônia que oficializou a adesão da Santa Casa de Misericórdia do Recife ao programa Agora Tem Especialistas. O Hospital Filantrópico vai atender pacientes do SUS, tendo como contrapartida um crédito financeiro para abater dívidas federais. Serão mais de 100 pacientes beneficiados por mês nas áreas de cirurgia geral e oftalmologia, o que, segundo o Ministério da Saúde, ajuda a reduzir a fila de espera por atendimento no SUS. A cerimônia contou com autoridades de saúde e aconteceu de forma simultânea em outros 7 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Paraíba, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná.
O IMIP respondeu ao Ministério Público que atendeu apenas parcialmente as reivindicações de 48 médicos obstetras que assinaram uma carta de intenção de demissão. O repórter Mário Carvalho conversou hoje à tarde com a promotora Helena Capella sobre essa negociação. Mário. Olá, Márcio. Eu estou aqui com Helena Capella, que é promotora de Justiça de Defesa da Saúde da capital. Doutora, como é que o Ministério Público está atuando nesse caso? O Ministério Público instaurou um procedimento de investigação, notificou o IMIP para que informasse as medidas adotadas frente a essa situação, não é, de 48 médicos obstetras que estão apresentando a intenção de desligamento, e o IMIP respondeu à Promotoria de Saúde, informando que alguns dos pleitos foram atendidos, como, por exemplo, a contratação de mais um médico plantonista, assim como também a estruturação da emergência obstétrica. E em relação ao pleito salarial, nos informou que isso estava sendo tratado no âmbito coletivo através dos sindicatos das categorias do hospital e dos médicos. O Ministério Público também notificou o CIMEP para que atualizasse em relação a essas informações da negociação travada aí entre eles, para saber se realmente essa carta renúncia vai se efetivar. Uma vez que, se isso acontecer, haverá um risco grande de prejuízo à população, porque os leitos em obstetrícia do IMIP correspondem a 15% dos leitos do Estado. E o IMIP atende a algumas situações, como, por exemplo, crianças com problemas cardíacos, que só a unidade atende. Não existem outras unidades que façam esse atendimento na área de alto risco. Então, o IMIP ele tem esse papel importantíssimo na assistência obstétrica para a população e não pode prescindir desses leitos funcionando efetivamente. E para que isso ocorra, esses médicos eles precisam atuar lá na unidade. Dentro desse trabalho todo, qual é o próximo passo? O próximo passo é a designação de uma audiência. Assim que chegar a resposta do CIMEP sobre as negociações em relação ao pleito salarial, nós vamos marcar uma audiência com todos os envolvidos, não é? Com o IMIP, com o sindicato, com a Secretaria Estadual de Saúde, por conta desse risco grande de prejuízo à população, porque o IMIP, como mencionei, representa 15% dos leitos em obstetrícia estão dentro do IMIP. 48 médicos saindo podem trazer um impacto muito grande, né? Certamente haverá um impacto muito grande, 48 médicos deixando de atuar na unidade. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Márcio, eu volto com você. Moradores do bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, denunciam o aumento dos furtos e assaltos, principalmente na Avenida Nossa Senhora do Loreto. Eles dizem que os bandidos roubam a fiação dos postes, mesmo durante o dia. Quem mora aqui, a 200 metros da praia, está cercado do medo, dos arames farpados, das cercas instaladas em muros e paredes e das câmeras de segurança, que vigiam os bandeiros, que não estão nem aí se vão ser flagrados e denunciados à polícia. Os moradores dessa área não quiseram mostrar o rosto. A síndica deste prédio disse que a polícia sabe da violência, porque os moradores fizeram boletins de ocorrência na Delegacia de Piedade. Por enquanto, a possível investigação da Polícia Civil não resultou na solução dos problemas de insegurança nesta área. Nós estamos percebendo que está se formando uma quadrilha, porque eles estão agindo de maneira organizada. Eles vêm, observam de longe o ambiente, observam o prédio, observam a casa e depois eles voltam para praticar o crime, né? E aí eles vêm com bicicletas e inclusive com carroças, disfarçados de carroceiros. Ela mostrou os vídeos dos flagrantes nos últimos 10 dias, nas datas de 22 e 25 de agosto. Em um único dia, eles estiveram aqui 2 vezes. À noite, os moradores fizeram um flagrante, chamaram a polícia. A PM conseguiu evitar o furto, mas horas depois, eles voltaram. Como eles não conseguiram terminar o serviço, eles voltaram durante o dia, 5h40 da manhã, estava tudo claro. O morador desceu, que ele já ia sair para trabalhar, e fez o flagra. E no momento que ele fez o flagra, ele começou a filmar. Durante a filmagem, eles estavam na calçada com uma alavanca, quebrando a calçada, quebrando o fio. O morador tentou intervir e foi ameaçado. Os bandidos furtam fios, portões de alumínio e botijões de gás. O indivíduo pulou o muro, pegou na casa vizinha um botijão de gás, jogou dentro do nosso prédio, pegou o botijão, jogou na calçada,
apareceram várias pessoas e nisso ele, quando foi impedido de pegar o botijão, ele partiu para cima das pessoas. Mas saiu, levou o botijão tranquilo nas costas. Os moradores falam em toque de recolher que começa depois das 6 da noite. Escurecer, eles estão por aqui. Ficam andando em círculos, são extremamente organizados. E isso está mudando a rotina dos moradores, porque nós não podemos sair mais à noite. Estamos com toque de recolher. Os moradores se trancam em casa. A polícia diz o seguinte, que está investigando todos os casos registrados até o momento e que as diligências estão em andamento para a prisão dos suspeitos. A Polícia Militar informou que faz o policiamento na área, mas que vai intensificar as rondas no bairro, principalmente nas madrugadas. Você já segue o perfil do NE2 no Instagram? É o @ne2.globo. E olha só o vídeo que a gente acabou de postar. Um porteiro estava vendo um vídeo pelo celular, ele olhou rapidamente para o lado e um suspeito furtou o aparelho e saiu correndo. Esse crime aconteceu hoje de madrugada em um condomínio de Boa Viagem, no Recife. O suspeito pulou o muro e fugiu. Quer saber como essa história acabou? Vai lá no @ne2.globo que a gente tem a história completa. De um problema de polícia para um de mobilidade que também afeta muita gente. A semana termina com a linha sul do metrô ainda sem funcionar. O repórter Mário Carvalho tem as informações atualizadas. Mário, nenhuma previsão por enquanto? Boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o que a CBTU informou é que os serviços de manutenção estão na reta final. Durante a madrugada vão ser feitos alguns testes e se esses testes forem aprovados, validados, a linha sul do metrô pode voltar a funcionar às 5 horas da manhã desse sábado. A gente está ao vivo aqui no Terminal Integrado Joana Bezerra, bem na área de embarque e desembarque aqui de quem vai para a Zona Sul de ônibus. Vou tentar conversar com alguém aqui. Licença, com licença, a gente está ao vivo aqui no NE2. Atrapalhou muito aí a falta do metrô? Sim, atrapalhou. Você costuma usar? Sim, sim. Está indo para Boa Viagem, Zona Sul? Não, estou indo para a estação aeroporto. E já iria de metrô normalmente? Isso, era. Boa viagem para você. Para você atrapalhou muito aí a falta do metrô? Péssimo, péssimo demais. Tem que andar muito. A indignação aí das pessoas, aqui a movimentação está grande nesse momento. Hoje é o terceiro dia, né, da linha sul sem operar. Isso traz aí um impacto direto para 60 mil passageiros que todo dia usam o metrô pela linha sul. O ramal parou de funcionar na quarta-feira por causa de um problema que afetou a rede elétrica do sistema. Desde então, passageiros têm enfrentado dificuldades para se locomover pela região metropolitana. Essa imagem que você está vendo é de quem está embarcando para a Zona Sul. Normalmente, muita gente iria de metrô. Ainda há pouco chegou um ônibus aqui, levou muitos passageiros e essa cena se repete de vez em quando aqui. Então, quem depende do metrô vai dependendo agora dos ônibus também. Hoje, mais cedo, durante um evento, a governadora Raquel Lira confirmou que o metrô do Recife vai ser estadualizado nas próximas semanas e que deve ser concedido à iniciativa privada. E para ajudar na ausência do transporte do metrô da linha sul, o consórcio de transporte metropolitano informou que está reforçando algumas linhas de ônibus durante esses dias em que o metrô está com problema. São 4 linhas de ônibus que estão sendo reforçadas. Então muita gente vai de ônibus, transporte de aplicativo, vai se virando como pode para ir para os compromissos, para o trabalho. E a CBTU informou que os serviços de manutenção começaram na noite da quarta-feira e foram identificados até agora 2 pontos afetados na rede aérea. Um próximo à estação em Biribeira e na Zona Sul e outro na estação Porta Larga, em Jabotão. Então a informação é de que a manutenção está na reta final, podendo voltar, se estiver tudo certo, às 5 horas da manhã desse sábado. Márcio. Obrigado pelas informações, Mário. E a expectativa de uma Olimpíada em São Paulo se transformou em angústia para alunos da rede estadual. Por falta de passagens, eles passaram mais de 4 horas no Aeroporto Internacional do Recife. O grupo de 30 pessoas, entre estudantes, professores e gestores, deveria embarcar em um voo da Azul à 1 da tarde. O destino era Campinas, no interior de São Paulo, sede da final da Olimpíada Nacional em História do Brasil. Desde maio, os estudantes participam da competição, que reuniu mais de 57 mil equipes de alunos das redes pública e privada de todo o país. As equipes de Pernambuco passaram por 6 etapas até a classificação para a final,
marcada para amanhã de manhã. De acordo com o pai de um dos alunos, as reservas feitas pela Secretaria de Educação do Estado foram canceladas por falta de pagamento. Uma representante da gestão regional sul da secretaria esteve no aeroporto para tentar realocar o grupo em outro voo ainda hoje. No horário em que deveriam estar decolando, os jovens ainda aguardavam na fila do check-in. Os estudantes e professores só conseguiram vagas em outro avião com previsão de embarque para as 5h25 da tarde, mais de 4 horas depois do voo original. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que fez o pagamento integral das passagens aéreas. Disse ainda que a empresa contratada para a emissão dos bilhetes será notificada quanto ao não embarque dos estudantes no voo reservado previamente. É o seguinte, olha, o grupo conseguiu embarcar no fim da tarde e a previsão de chegada em São Paulo é para as 8h40 da noite. E logo depois do intervalo, a previsão do tempo e a tábua de marés para o fim de semana. Um festival de pizza que começa hoje aqui na região metropolitana. E ainda os detalhes de um fim de semana importante para o futebol pernambucano. O ENE2 volta em instantes. Até já. Até domingo, uma série de atividades conscientiza crianças e adultos sobre a importância de preservar o rio Capibaribe. O jovem olhar pela natureza é um retrato de que aprender sobre a importância do verde que nos cerca pode ser divertido. E quanto mais cedo isso acontece, fica mais fácil de cuidar de tudo isso. Uma simples foto pelo celular pode ser o primeiro passo. Hoje, crianças e adolescentes participaram de uma oficina de fotografia promovida pela ONG Recapibaribe. Eu gostei do negócio de tirar foto, porque eu posso registrar esse momento e também posso tirar foto da paisagem, do rio. Eu tô achando muito legal, né, que a gente vai imprimir e vai levar para casa. Vai ser muito legal, que a gente vai ter, uma inspiração dele. A oficina faz parte da programação da 16ª edição da Gincana Agosto pelo Capibaribe, que busca chamar a atenção para a limpeza do rio. Cuidar do meio ambiente é cuidar do outro, né? Então a gente tenta passar para as crianças a importância de não jogar lixo no lugar errado, né? Tanto aqui quanto na sua própria casa. E aqui a gente hoje tem um espaço na própria comunidade com essa forma de conscientizar. Às margens do Capibaribe, todos esses objetos aqui ficam expostos como um exemplo do que já foi encontrado no rio em limpezas feitas pelo grupo. A ideia é conscientizar para evitar que esse tipo de material volte a aparecer dentro do rio. O evento é para realmente impactar e mostrar à sociedade o descaso com o rio Capibaribe. Nesse ano, a programação do Agosto pelo Capibaribe ela ficou um pouco maior. A gente trouxe pela primeira vez as oficinas criativas voltadas para crianças, tudo com a temática de meio ambiente voltado para o rio Capibaribe. Até domingo tem oficinas, exposições e debates sobre o meio ambiente. Hoje, os mais novos também aprenderam sobre a natureza por meio de histórias contadas de forma lúdica. A ideia foi justamente trazer essa viagem, né, das crianças por esse ambiente que é tão fundamental e tão importante, utilizando a ressignificação de objetos e trazendo a história interativa, onde essas crianças elas podem trazer as suas vivências. Foi legal para aprender sobre o rio, sobre as aves. Também não é para jogar lixo no rio Capibaribe. Cuidar do Capibaribe é mais do que limpar, é conscientizar e impedir que esse espelho d'água volte a refletir a falta de educação. Eu aprendi que a gente tem que cuidar do rio Capibaribe, porque o rio Capibaribe é importante. Porque eu sei também que ele foi um dia limpo, que tem que cuidar muito do rio Capibaribe, porque ele é importante para a nossa vida. A região metropolitana e a Mata Norte podem ter chuva com intensidade fraca a moderada amanhã. Na Mata Sul, a previsão é de chuva fraca, Agreste e Sertão sem chuva neste sábado. Vamos conferir como fica a movimentação das marés neste fim de semana. À 1h15 da madrugada do sábado tem a primeira maré baixa, com 0,6. Pouco depois das 7h30 da manhã, a maré mais alta do dia com 1,80 m. Aí o nível vai baixando até atingir 0,8 a 1h40 da tarde. Depois disso, a maré volta a subir e alcança 1,7 por volta das 7h30 da noite. Em seguida, a maré desce e chega a 0,8 às 2 da madrugada do domingo. Às 8h31, pico de maré com 1,70 m. Perto das 3 da tarde, a maré baixa até 1 metro.
e volta a subir durante a noite do domingo. Fim de semana chegando, uma pizza vai bem, né? E tem um festival gastronômico com 25 pizzarias da região metropolitana que participam. E a repórter Luna Markman mostra pra gente ao vivo. Luna, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você e a todos. É a primeira edição do Pizza Fest Recife. Aqui comigo, Léo Barbosa, que é o organizador desse festival. Por quê? Um festival dedicado à pizza. Boa noite. Boa noite, Luna. Boa noite a todos. Enfim, Recife tem um monte de festivais, né? Festival de hambúrguer, de alta gastronomia, festival de doces, festival de comidas gigantes. Então a gente tem a certeza que faltava ali alguma coisa, até porque pizza é uma unanimidade, é uma paixão nacional, não é isso? Então vamos às estrelas desse festival. A gente tem aqui alguns participantes. Teu nome, boa noite. Tudo bom? Gildo, da Forneria Quanto Prima. E a gente está trazendo uma pizza nova, de massa de fermentação natural, molho italiano, mussarela, pepperoni para trazer uma picância, burrata, manjericão e um mergulho a bordo aqui para depois com docinho. É bom que dá para aproveitar tudo. E você, boa noite? Prazer, meu nome é Arthur Andrade, da Forno Recife. E aqui nós trouxemos uma pizza meio a meio, metade pork, que é a queridinha da casa, metade chicken barbecue, que é a novidade. Também trouxemos aqui as empanadas de s'mores. Legal, porque é isso, gente, são combos. Aqui, por exemplo, a empanada é a entrada e a pizza principal. E você, boa noite? Boa noite, Luna. Eu sou Maria, da Forneria Original. A Forneria Original trouxe as queridinhas da casa, a caprese de Parma, né, que ela vem com mussarela de búfala, catupiry, presunto de Parma, tomate cereja e a nossa doce, que é a banana caramelizada. Eita, que delícia. Já fica então a opção com a sobremesa. E você, pra gente terminar? Boa noite, meu nome é Bruno. Estou aqui apresentando para vocês a nossa pizza, né, a nossa novidade, a pizza de carbonara. Né, ela é feita com mussarela, bacon, emulsão de ovos, finalizada com um delicioso molho grana padano, tá? A gente vai finalizar aqui agora. Olha que massa. E é isso, gente. Os combos, eles variam de 60 a 100 reais. Então tem para vários bolsos, vários gostos. E o festival vai até o dia 21 de setembro. E a opção, o legal é isso, né? Isso. Conhecer as pizzarias, novos sabores, Léo. Exatamente. A gente vai ter aí, inicialmente 3 semanas para fazer as pessoas se deslocarem da Zona Norte para a Zona Sul, né? Trocar os ambientes, pedir em casa. Maravilha. Obrigada, sucesso. Márcio. Obrigado pelas informações, Luna. E o repórter do G1, Arthur Ferraz, traz opções de diversão, de cultura para o fim de semana. Boa noite, Arthur. Olá, Márcio. Boa noite para você e para todo mundo ligado no INE2. Para conferir todas as dicas, basta apontar a câmera do celular para o QR Code na tela e entrar no link. Uma das dicas é o monólogo Pontos de Vista de um Palhaço. Na peça, o personagem interpretado pelo ator Daniel Warren discute temas como afeto, solidão e religião. Tem sessões até amanhã e no próximo fim de semana, sempre às 8 da noite, na Caixa Cultural. Tem também a 14ª Mostra de Circo do Recife. A programação gratuita reúne quase 400 artistas de diferentes trupes que se apresentam em 12 polos espalhados pela cidade. As apresentações seguem até 4 de setembro. Outra opção é o Fresta, Festival Internacional de Cinema Analógico de Pernambuco. O evento segue até domingo com a exibição de 65 filmes em mostras especiais e competitivas. As sessões acontecem nos cinemas do Museu e São Luís. Os detalhes sobre essas e outras programações você confere no G1. Você acessa as notícias de Pernambuco pelo nosso aplicativo, que é de graça, entrando na aba Minha Região. Um bom fim de semana a todos e para você, Márcio. Bom fim de semana para você também, Arthur, porque o fim de semana também é importante para o futebol pernambucano, principalmente para o Santa Cruz, que começa a decidir a classificação para a Série C. A Lilian Fonseca traz os detalhes para a gente ao vivo da redação do GE. Boa noite, Lilian! Jogos ótimos, Márcio. Uma ótima noite para você, um abraço para todo mundo. A gente começa falando do Náutico, é o primeiro a entrar em campo, joga amanhã às 5 da tarde, né? Nos aflitos, enfrenta o Ituano pela última rodada da primeira fase da Série C. O Náutico, que já está classificado para a próxima fase, se classificou com 2 rodadas de antecedência, portanto entra em campo tranquilo. Por causa disso, o técnico Hélio dos Anjos vai mexer ali no time titular, né? 5 jogadores
jogadores deverão ser poupados para essa partida. Isso, claro, já pensando na próxima fase. O que tem de tranquilidade no Náutico sobra de tensão no Santa Cruz. O Santa Cruz, que joga amanhã também às 7 da noite na Arena de Pernambuco, vai enfrentar o América de Natal pelo primeiro jogo dessas quartas de final da Série D, esse que é o mata-mata definitivo do acesso. Olha o tamanho do jogo, viu? Então, para essa partida, aí a Arena de Pernambuco vai estar lotada, quase 39 mil tricolores vão estar por lá. Esse que é o número, a capacidade máxima aí liberada para o Santa Cruz, né? Então, assim, capacidade máxima liberada, os ingressos foram logo rapidinho assim voaram, foram esgotados. O Santa Cruz, que deve entrar basicamente com a mesma base. 2 jogos no mesmo dia, uma coisa é certa, o governo do estado garantiu que terá segurança sim para essas 2 partidas que vão acontecer no mesmo dia, ou seja, amanhã. O Náutico que joga nos Aflitos, o Santa Cruz que joga na Arena de Pernambuco. Márcio, esse é um cardápio bom, né? Lembrando que o Sport joga no domingo e enfrenta o Vasco. Cheiro para você e para todo mundo. Cheiro para você também, Lília. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.